Olá a todas e todos. Eu sou Pedro Augusto, do portal Cidadão Cidade, o portal de cidadania e crítica. Todo mundo na vida, em algum momento, precisa gritar. A gente precisa soltar um grito, seja de alegria, seja de revolta, de tristeza, de satisfação. O grito, ele é uma expressão única, é um momento que a gente tem para a gente poder jogar para fora todas as coisas que a gente tem por dentro. E é também uma forma de poesia, afinal de contas, cada pessoa sabe o motivo que o leva ou a leva a gritar. Hoje, nós vamos falar sobre poesia, sobre qual que são as possibilidades dentro da poesia, o que acontece com a gente quando a gente escreve, quando ouve poesia, enfim, o que pode a poesia. Para poder falar sobre esse tema, eu vou falar com uma pessoa que foi uma das grandes descobertas que eu tive ao longo das lives da Teresa Cristina, que, como eu costumo dizer, é um grande rio por onde percorre a água de cultura brasileira, de conhecimento, de crítica, de cidadania, de conexão. Afinal de contas, as redes sociais, elas têm que ser sociais. E lá é uma possibilidade de fazer valer a rede social como tal, como deve ser. Eu gostaria de agradecer. Já temos até aqui uma primeira pessoa falando aqui, uma primeira manifestação aqui hoje, que é a Mari Mari, mandando uma boa noite para a gente. Estamos, sim, iniciando com uma ótima noite. E toda noite é sempre boa para se falar sobre poesia. Antes de iniciar, eu gostaria de dizer algumas coisas. O Cidadão Cidade, embora ele seja um portal alternativo de comunicação, ele não é um portal independente. Ele é muito dependente. Depende primeiramente de pessoas como você, Tom, que estão aqui hoje, concedendo o que tem de mais importante nas nossas vidas, que é o tempo. E você está aqui hoje concedendo o seu tempo para falar sobre poesia, o seu olhar sobre a poesia. E isso é maravilhoso. Isso é uma das razões pelas quais o Cidadão Cidade nasce. Então, estar aqui hoje recebendo você, primeiro que é um motivo para ansiedade e nervosismo, sim, não vou mentir, porque é verdade, eu estou mesmo, sabe? Bate forte no coração, e isso é uma delícia. Isso é uma coisa que é a possibilidade do encontro que pode nos proporcionar. E tem uma frase que eu falo aqui sempre, do Vinícius de Moraes. A vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Então, através da possibilidade da arte do encontro e de toda a poesia que a própria vida significa, eu gostaria de dizer para você que é um programa muito especial para mim, porque todas as vezes que eu ouço você falar na Teresa Cristina, são sempre poesias que rasgam meu coração, que me levam às lágrimas, que me levam a pensar, a refletir. Então, nada mais justo do que compartilhar com o público de Cidadão Cidade essa possibilidade também. Eu gostaria de convidar você para se apresentar para o nosso público. E hoje vai ser um pouco diferente, porque geralmente eu começo dando a dica cultural do Cidadão Cidade. Mas hoje eu vou pedir para você fazer a dica cultural. Então, eu vou pedir para você se apresentar e dar a dica cultural que você para o nosso público, por gentileza. Oi, pessoal. Muito obrigado pelo convite, Pedro. É sempre importante essas oportunidades de diálogo, né? Eu sou o Tom Grito, eu sou um poeta, sou organizador de um slam chamado Slam das Minas RJ. O slam é uma batalha de poesia, depois no papo a gente pode explicar um pouquinho mais para o pessoal como que funciona. E o meu foco é na poesia falada, né? Então, além de poeta, escritor, eu sou também um performer, né? Uma pessoa que se interessa pela arte da performance e também pela forma que a poesia vai chegar nas pessoas por meio da oralidade, especialmente, assim. Me interessa muito a oralidade antes da poesia escrita, me interessa a poesia falada. Além do Slam das Minas, eu faço parte de um coletivo chamado Transpoetas, porque sou uma pessoa trans, uma pessoa não binária, transmasculina. Então, os pronomes para se tratar sobre mim são no masculino ou no pronome neutro, né? Então, pode usar ele ou elo, né? São os dois pronomes que eu uso. E e é isso, eu vivo da minha arte, né? Faço poesia para profissionalmente, né? Hoje em dia consigo viver
ainda não do jeito que eu gostaria, mas vivo do meu trabalho, e isso é também um privilégio, né, e uma oportunidade de transformação dessa sociedade. Vejo a poesia como uma oportunidade de transformação da sociedade. E a dica cultural, já falando, né, que você deu oportunidade para falar, amanhã eu vou fazer uma live às 19 horas no meu Instagram, que é Tom Grito Poeta. Eu vou convidar uma poeta chamada Luna Vitrolira. E a Luna Vitrolira é uma poeta de Pernambuco. Então, na segunda-feira, toda segunda-feira às 19 horas, eu leio o livro de um poeta vivo, e às quartas-feiras, às 19 horas, eu convido esse poeta para vir bater um papo comigo. Então, na segunda, eu li o livro da Luna Vitrolira, que chama Aquenda, o amor às vezes é isso. E, e eu também tenho um livro meu, que é o Antes que Seja Tarde para se Falar de Poesia, e ele ainda está com um nome antes da transição, né? Que eu chamo de cis heterônimo, que é Letícia Brito, que era como eu era conhecido antes de ser Tom Grito. É isso. Eu queria perguntar para você uma pergunta que parece curta, mas ela é bastante densa, assim. Eu acho que eu diria que é uma pedra quente até, para a gente começar. O que pode a poesia? Eu fiquei pensando muito sobre isso, né? Porque e aí tem alguns autores que já falaram algumas coisas parecidas, e o que eu vou falar é polêmico, mas assim, a poesia em si não pode nada. Quem transforma o mundo são os homens, né? São as mulheres, são as pessoas, né? Então, a poesia está nas coisas, né? As pessoas é que são agentes dessa transformação. Agora, a poesia, ela pode ser um agente de transformação das pessoas, né? Então, é, a poesia pode ser uma forma de comunicação, né, em que as pessoas atinjam outras, né? Então, mas precisa de um agente ali, né? Precisa de um livro, precisa de um poeta, precisa de um escritor, precisa de uma mãe ensinando o filho a ler um poema, precisa de alguém querer se interessar e contemplar a poesia, né, para poder transformar isso num veículo de transformação, né? Mas então eu acredito que cada pessoa ela é agente de si mesmo, né? E ela é também agente de transformação do mundo. Então, o mundo depende da transformação, para a sua transformação, ele depende de todos nós, né? Não adianta, se o mundo ficar parado, né? Ele se transforma, mas ele se transforma em termos de natureza e deterioração, né? Mas a gente precisa, em termos de sociedade, cultura e tudo mais, a gente precisa se esforçar e aprender uns com os outros, ter mais afeto, ter, né, tudo isso. Então, a poesia tem sido, para mim, uma forma de tentar tocar a, o estado de catatonia das pessoas, né? Que eu percebo que a sociedade individualista, o capitalismo, ele leva as pessoas a esse estado catatônico, que elas param de olhar as coisas de forma contemplativa. Porque a poesia é isso, é conseguir olhar as coisas de forma contemplativa, conseguir olhar a beleza nas sutilezas, conseguir se emocionar com o próprio ódio, é conseguir valorizar cada sentimento. Então, só que a transformação das pessoas em máquina, né, em objeto, né, faz com que elas fiquem catatônicas. Então, eu acho que os meus poemas eu uso como forma de lembrá-las de sua humanidade, de sua empatia, de sua potência transformadora. Tem uma frase de uma poetisa que chama Daíse Lima que diz assim: ser poeta é ter olhar de miudeza. Queria que você falasse sobre isso. Tem a ver com o que você está falando. Acho muito bonito a singeleza do que ela traz, né? Porque
tem a ver com isso, tem a ver com o Manuel de Barros, né, que consegue olhar as coisinhas, os passarinhos, olhar cada detalhe da natureza e valorizar aquele momento, né, de contemplação. Acho que é isso que ela quer dizer com esse olhar de miudeza, né? Olhar para a formiguinha aqui e pensar em todo o processo organizacional de um formigueiro, né? O quanto é bonito, que às vezes as crianças conseguem olhar isso com mais pureza do que os adultos, né? A gente vai perdendo isso, acho que justamente por conta dessa socialização, dessa normatividade. Toda a sociedade vai engessando, vai congelando, vai transformando a gente em máquina e vai fazendo com que a gente perca esse olhar, né? Inclusive, eu queria dizer aqui, assim, né, que eu tô conversando com uma pessoa de uma editora que em breve, se der tudo certo, eu vou publicar o meu primeiro livro, sabe? Que bom. E vai ser bem legal. E aí, eu estava conversando com ele e eu comentando assim, né? Puxa, é porque quando eu vou na livraria, eu vejo assim, autoajuda, culinária, faça você mesmo, filosofia, sociologia, antropologia e poesia um pedacinho ali. Tipo, tudo não vejo uma coisa que eu tinha a sensação de que as pessoas não buscam muito assim por poesia quando vão na livraria. E para minha grande surpresa, ele disse que pelo contrário, que nesses tempos que a gente está vivendo de pandemia, isolamento social, está tendo um aumento da procura por poesia. E que então as pessoas estão publicando mais poesias e as pessoas também estão procurando mais poesias. Então é uma grata Que bom, surpresa né? isso. É porque são momentos de distopia, né? Em que a gente está vivendo um momento distópico, né? E aí as pessoas precisam voltar para a utopia, né? E a poesia ela é utópica, né? Em alguma medida. Então, eu acredito nisso, assim, que as pessoas estão buscando mensagens de conforto, né? E a poesia pode ser uma forma de mensagem de conforto, pode ser uma forma de desabafo, pode ser muita coisa, assim. Então, ela não é limitada, né? Porque ela não é só figurativa, né? Ela tem essa coisa da subjetividade, né? E isso, uma mensagem que eu fale, ela vai atingir cada pessoa de uma forma totalmente diferente. E isso é muito interessante, que eu acho que a poesia tem essa possibilidade de expansão, né? Porque durante muito tempo eu tinha vergonha de falar em público, né? Até o dia que eu entendi, porque a gente escreve poema, em geral a gente acredita que o poema é muito íntimo, né? Você fala assim, nossa, mas eu estou revelando coisas minhas ali, coisas muito secretas, né? Coisas que você fala na psicanálise, talvez, né? Não fala em todos os lugares. Só que depois que eu descobri que o que é falado por mim, a pessoa que ouve, ela não reconhece o que é meu, ela reconhece o que é dela, né? A mensagem não é mais minha, a mensagem passa a ser da pessoa. Então, então o poema ele tem vida própria nesse sentido, né? Ele atinge a pessoa de uma forma diferente do que ele atinge a mim mesmo, por exemplo. Então, nesse sentido é muito interessante o que a poesia é capaz. Não sei se ele caiu. Eu tive um problema técnico aqui. Acontece. Eu não sou mestre em tecnologia, não. Tem gente que vai perguntar, né? Porque assim, tem um canal, assim, faz vídeo, fala, nossa, mas como que faz isso e aquilo? Eu falei, não sei, demorei 2 meses para aprender a fazer isso aqui. Não, mas isso é assim mesmo, esses tempos atuais, assim, essa coisa do técnico, a gente está aprendendo a lidar ainda com tudo isso, né? É assim mesmo. A Jennifer Carla, ela está dizendo aqui, boa noite, muito bom o Islã das Minas. Ah, obrigada, Jennifer. Eu sou do Islã das Minas do Rio de Janeiro, mas tem Islã das Minas em vários estados, né? Embora a gente seja independente, né? Somos amigos, né? Pessoal do Rio, pessoal de São Paulo, pessoal do Pernambuco, são coletivos independentes. O Leandro Gravina está mandando aqui palmas para você.
Obrigado, Leandro. Eu queria, assim, você deu uma pequena, assim, uma abertura para a gente falar sobre isso, e eu gostaria de perguntar para você o que é Islã. Ah, sim. Slam é uma batalha de poesia que surgiu em Chicago na década de 80, chegou no Brasil mais ou menos 2008, 2009, em São Paulo. Foi trazido por uma mulher chamada Roberta Estrela Dalva. Durante muito tempo, a Roberta apresentou Humanos e Minas na TV Cultura, e ela é uma poeta e ela é do Núcleo Bartolomeu de Depoimentos, que é uma companhia de teatro de São Paulo, um teatro hip hop. E aí, então, até 2013, isso só existia em São Paulo. Aí, em 2013, chegou no Rio de Janeiro e, e eu participei da primeira edição desse campeonato. E aí fui lá batalhar e fiquei em segundo lugar, é uma competição, né? E aí, dali eu passei a me envolver naquele evento, fiquei 2 anos participando desse evento, que era o Tagarela, Slam Tagarela. E aí, depois de um tempo, eu comecei a organizar outros eventos, comecei a trabalhar só com isso, até que eu fundei o Islã das Minas do Rio de Janeiro em 2017. Hoje em dia ainda sou do Islã das Minas, mas hoje em dia tem toda uma coletiva que participa junto comigo. Nós somos 5 poetas, uma produtora, uma DJ e uma videomaker. Somos 8 pessoas no coletivo. E o arroba do Islã das Minas RJ é esse mesmo, Islã das Minas RJ. Islã escreve SLAM das Minas RJ. Não tem I, que às vezes as pessoas acham que tem a ver com o islamismo, mas não tem nada a ver com religião, é uma batalha mesmo. E existe uma competição internacional, existe todo um campeonato brasileiro. Eu participei em 2014 e em 2015 eu fui representando o Rio de Janeiro para esse campeonato brasileiro. E, e eu participo de slam, de competição frequentemente, assim, além de organizar o das Minas e organizar o Slam RJ, que é o campeonato estadual, eu participo de outros slams quando posso, assim, sempre que posso. A gente chegou a fazer uma edição no Rock in Rio, no palco Favela, no Espaço Favela. Olha, tem aqui a Jennifer, ela está dizendo: já tive o prazer de ver um coletivo, uma apresentação na escola que trabalho, CIEP 201. Ah, que É, legal. Deve ter sido a gente. Foi no Rio? Se foi no Rio, foi a gente mesmo. A gente costuma muito ir à escola, a gente faz muita fazia, né? Nesse tempo de pandemia tá tudo parado. Mas a gente fazia muito essas coisas de ir à escola. O SESC é uma instituição que apoiava muito a gente estava inclusive com um contrato que eram 50 apresentações em escola e que foi cancelado quando a gente teve que parar por causa da pandemia. eu queria perguntar para você, assim, como que fica assim a sua sensibilidade quanto poeta ao ver esse período que a gente está vivendo, esse momento, esse contexto de isolamento social, esse luto coletivo que a gente está vivendo, como que isso influencia você na sensibilidade poética? Bom, eu estou bem bloqueado, assim, eu tenho escrito muito pouco. No primeiro mês, os 2 primeiros meses, a gente, quando anunciou que ia ter uma quarentena, né? A gente lançou uma quarentena poética no Instagram do Islã das Minas. Então, a gente ficou postando um poema por dia. Na primeira semana foi só a coletiva, a gente achou que logo ia acabar. Aí, na segunda semana, a gente já começou a convidar uma poeta por dia, mulheres ou homens trans, né? Então, a gente ficou chamando um poeta por dia, e aí a gente chamou mais de 40 poetas, né? Então, os 2 primeiros meses a gente fez isso, aí depois a gente chegou a receber um apoio do Instituto Moreira Salles, e aí a gente transformou a quarentena poética em vários vídeos que estão no site do IMS. Então, e aí a gente conseguiu reverter algum cachê para essas pessoas que participaram inicialmente gratuitamente, né? E aí a gente conseguiu reverter essa verba que a gente recebeu para todas essas pessoas. Então a gente colaborou com mais de 50 pessoas, entre mulheres e pessoas trans.
Quando eu falo pessoas trans, não estou falando das mulheres trans. Quando eu falo mulheres, são todas, né? E estou falando de homens trans, pessoas não binárias. E aí, então, nesse primeiro mês, eu fiquei fazendo um poema por dia. Por dia não, mas por semana, que era com a data da quarentena. Eu falava quarentena dia 1, quarentena dia 3, quarentena dia 5, e eu ia indo. Só que aí, por exemplo, eu falei um poema, e aí na semana seguinte eu vi que o número de mortos que eu tinha escrito naquele poema, tipo, tinha triplicado. E essas coisas me assustam muito, porque quando você escreve um poema datado, né, e depois, na semana seguinte, 3 vezes mais o número de mortos, e aí isso me assusta, assim, por isso a oralidade é importante para mim, porque eu acho que a poesia escrita, ela acaba sendo mais datada, né, e a oralidade, ela tem essa função de se renovar, né, e aí alguns poemas que eu tenho que escritos, eu sempre vou renovando eles com o tempo, então, assim, eu vou tentando atualizar os dados, né, com isso, tem um poema que eu publiquei ele de uma forma, e a forma como eu falo ele hoje é completamente diferente da forma como ele está publicado. E isso, para mim, é muito curioso. Mas, assim, eu faço terapia 2 vezes por semana, psicanálise mesmo, acompanhamento, porque é muito difícil ser sensível no mundo de hoje, assim. Então, a gente requer ter cuidado com a nossa saúde mental, e não é vergonha nenhuma cuidar disso, assim. Eu já fui uma pessoa que pensava em suicídio, já tomei medicamento para depressão. Hoje em dia eu sou só uma pessoa poeta, trans, que fez as suas próprias escolhas e que vive uma vida diferente das outras e é feliz com isso. Antes de fazer a próxima pergunta, que tem a ver com o que você está falando, tem uma fala aqui da Mari Mari, que assim, um livro não vale pela quantidade de cópias vendidas, mas sim pelos leitores impactados pela mensagem. Que lindo, é isso mesmo. Eu tinha Você, muito dificuldade com a ideia do livro, né? Porque sim, eu não tinha ideia da repercussão que isso poderia ter. E é diferente, quando eu estou falando poema, eu estou presente, né? Então, eu dava muita importância para essa minha presença. Aí eu entendi que o poema no livro também tem a sua própria presença. E foi bonito quando eu descobri que pessoas de outros estados, que não me conhecem, leram o livro e leem meu livro, meu poema em outros saraus, por exemplo, sem me conhecer, mas gravaram um vídeo lendo meu livro. E isso é muito interessante. Quando eu falei na Tereza, eu mencionei que o meu nome era Letícia Brito, e aí uma pessoa do Ceará me mandou um vídeo lendo um poema meu, porque identificou que eu era eu, né? Que o poema era meu. E isso foi muito interessante para mim, porque ele não sabia nem quem eu era, mas o poema já estava lá atingindo outras pessoas. Isso é muito bonito. ser trans no Brasil assim, é extremamente doloroso. A gente sabe que, infelizmente, o Brasil ele tem essa marca de ser o país que mais mata LGBTs do mundo. Então, quando você tem um grito no seu nome, assim, eu interpreto como assim, um grito de existência, de coexistência, de liberdade, mesmo sabendo que existe uma certa parcela da nossa população que, infelizmente, concorda com um presidente fascista, porque eu não vou falar meias palavras bonitinhas, assim, a gente tem um presidente fascista. Então, isso tudo, você tem a possibilidade de colocar na sua poesia, de transformar em arte e de nos causar a revolta necessária. Então, eu Sim, queria dizer para você que é muito forte essa representatividade, principalmente porque eu sei que eu sou entrevistador, mas assim, eu vou falar uma coisa rápida aqui. Eu passei por 10 escolas, e sei muito bem como que é você sofrer bullying, sofrer perseguição, apanhar de pessoas. Sei bem como que é
sentir completamente indefeso num mundo em que, quando você ousa falar, as pessoas, algumas tentam te calar, ao invés de te dar apoio, né? Então, eu queria perguntar para você, em que medida que você sente, assim, a fúria contra, que é completamente compreensível, e eu sinto essa fúria. Quando vejo, por exemplo, determinadas falas ganhando eco por aí, e, inclusive, aqui, olha, até que o Adrian, um canal que eu vou, se você puder depois colocar nos comentários aqui, Adrian, ele está inaugurando um canal em que ele fala sobre temas da população LGBT+. Então, eu gostaria, inclusive é um tema que tem várias entrevistas aqui no canal, porque é para isso que surgiu, sabe? Eu não ganho um centavo aqui, um trabalho voluntário, mas acho que era uma maneira de poder jogar para fora isso, sim. Então, eu queria perguntar para você, ele está mandando uma boa noite para você. Boa noite, Adri. Sucesso aí também E, no seu canal. sim, por favor, coloca um link aqui para gente. Então, eu queria perguntar para você como que é essa possibilidade de jogar na poesia esse grito que está no seu nome. O grito do nome, ele veio também como uma negação do sobrenome, porque o meu nome era Letícia Brito, né? E esse Brito, embora eu tinha uma ótima relação com meu pai, ele faleceu quando eu tinha 12 anos e ele era poeta, então eu tenho uma ótima relação com ele. Mas a família dele é uma parte da família que apoiou o presidente e tal. Então, passa a não fazer muito sentido esse legado para mim de um sobrenome que acaba sendo somente uma memória de uma branquitude, mas que efetivamente não representa o que eu me entendo, assim. Então, o grito passou a fazer mais sentido do que o brito nesse sentido. E eu acho muito legítimo o ódio, sabe? As pessoas têm a mania, talvez seja o capital, talvez seja essa coisa normativa, elas têm a mania de não valorizar o ódio, não valorizar a tristeza, né? E eu acho que aprender a entender e utilizar isso de forma potente, eu acho que é o mais importante para o benefício da própria pessoa, né? Não como controle, não como forma de controle, mas como forma de utilizar a potência que isso tem, porque o ódio gera uma energia que pode ser autodestrutiva, mas ele também pode ser extremamente mobilizador, né? Então, se eu tenho ódio por alguma coisa, contra o sistema, contra o opressor, eu posso me mobilizar a me reunir com outras pessoas e mudar essa realidade. Então eu acho muito legítimo o uso da raiva, o uso do ódio, o uso de tudo que seja reação a uma opressão é legítimo, né? E as pessoas têm uma tendência a não quererem reagir, porque isso é uma forma de controlar e evitar mudar o status quo, né? Então, eu acho que eu trago muito do ódio na minha poesia, assim como eu trago também humor, sarcasmo, de uma forma que eu acho que também está presente, que eu acho que são também violentos. Eu acho que o humor pode ser muito violento é, e também se bem utilizado, né? Porque também pode ser violento mal utilizado, né? E aí surge o bullying, surge tudo que é violento contra o oprimido. Mas se ele é usado contra o opressor, o que as pessoas humoristas fazem contra o presidente fascista é sensacional. Você poder usar o humor, né, contra o opressor, né? E isso é uma forma de violência também, mas de reação, né? É aquela frase famosa, né? Não compare a reação do oprimido com a violência do opressor, né? Então, não existe racismo reverso, não existe heterofobia, né? Não existe, não sei, outras coisas aí reversas. Não existe, né, isso.
né? Sempre é reação, não é opressão reversa, não existe opressão reversa. Uma vez, numa entrevista deles e Fraga, disse assim que o humor ele é uma forma inteligente de crítica, porque quando a pessoa ri, significa que ela entendeu a mensagem. É isso. Né? E o fascista, ele não entende poesia, eu já percebi isso. Você pode... Não entendi A muita Tereza, coisa. a Tereza Cristina conta muito essas histórias, né? De como que passou essa música na censura, né? Então, o Caetano conta muito isso, que a determinada música, onde era o problema, que o Caetano falava assim, ali estava a minha crítica, o censor não viu aquilo. Tem uma música dele que ele falou de reggae, e aí o censor veio, chamou ele para falar, e era por que estava usando aquela palavra reggae, que palavra queria dizer isso. E quando, na verdade, tinha uma super crítica na música, não vou lembrar qual era a música agora, mas que tinha uma super crítica e o censor deixou passar, porque o censor não entende poema, porque eles vão no pé da linha ali, eles vão na interpretação direta, né? E não é interpretação direta, é contemplação, é sensibilidade, é outra parada. E se antes tinha a censura da ditadura, hoje tem a censura de outras maneiras, né, camuflada de outras formas, né, inclusive em tentativas de políticas públicas, né, que tentam ignorar completamente a população LGBT+, deixar assim como tipo, uma população que quer privilégios, que quer benefícios e não direitos, né? Então é um período de pós-verdade que infelizmente tenta transformar as coisas. Então eu acho que nesse sentido o artista ele vem aqui para poder colocar o dedo na ferida e seja através do humor, seja através da alegria, do riso, do pranto, é, é sempre uma maneira de fazer a gente colocar a mão na consciência. Sim, sem E, dúvida, a arte como um todo, né? e aí eu queria perguntar para você, como que você descobriu nas letras a sua forma de expressão? O meu pai era poeta, né? E a oralidade estava presente na minha vida desde muito novo, tanto na família do meu pai quanto na família da minha mãe. A minha bisavó paterna, ela tinha umas trovas que ela fazia que eram muito engraçadas, ela tinha várias decoradas, que eram coisas assim, tipo, atirei um limão na água e de maduro foi ao fundo, e os peixinhos gritaram, viva Dom Pedro II. Então eram umas coisas super antigas, né? E que não faziam o menor sentido, mas que eram engraçadinhas. E ela tinha várias, então ela ficava falando isso, ela cozinhava e contava um versinho. E eu achava aquilo muito interessante, né? Daí o meu pai também me levava em rodas de poesia, e aí ele faleceu quando eu tinha 12 anos. E foi quando eu escrevi o meu primeiro poema. A professora passou numa redação na escola e o tema era O Dia em que Chorei. E aí eu fiz um versinho, fiz um poema mesmo. E a professora falou: Ah, você escreveu em forma de poema. E eu não tinha ainda entendimento disso, né? Eu tinha 11 para 12 anos. E aí, bom, mas foi dali. Eu tinha aquelas coisas de caderno, de caderninho de poema, eu anotava frases que eu gostava, eu via uma frase na revista, eu anotava, e nisso eu ia colecionando um repertório, né? Que eu ainda estava sem entender muito bem isso. Depois eu tive bons professores na escola, no Colégio Pedro II, eu estudei no ensino médio e tive uma professora muito sensacional e que já fazia a gente interpretar, assim. Eu me lembro que a gente fez um trabalho da escola que era a minha turma, o grupinho que eu andava, eles eram todos dançarinos do Jaime Arocha, né? Eles eram bolsistas da academia, não, Carlinhos de Jesus, uma dessas duas. E aí eles iam lá dançar, eles eram bolsistas, então eles ficavam dançando com os alunos. E todos eles dançavam, menos eu. Então a gente fez um trabalho sobre Tropicália, que foi sobre Caetano. Então eles dançavam músicas do Caetano e eu, no intervalo, declamava um Caetano. Então
Então foi muito importante, assim, depois de muitos anos, quando eu pude conhecer o Caetano, a gente foi com o Islã das Minas na casa dele, e poder falar poema para ele, então foi muito simbólico, essas coisas são muito marcantes, assim, né? Então, eu não sei quando eu descobri, mas assim, eu larguei tudo, foi em 2013, eu já tinha uma profissão, eu trabalhei durante 15 anos como professor de educação física, né? E eu trabalhava em academia de ginástica, e depois que eu fiz um mestrado na área, na época das manifestações de 2013, eu não consegui, a faculdade que eu fiz o mestrado, ela era particular e faliu, daí eu tive que, não tinha o diploma na mão, eu tinha defendido o mestrado, mas eu não tinha diploma, então eu tinha que fazer isso na UERJ, a UERJ levou todo mundo para lá, eu fiquei sem poder trabalhar, sem poder fazer nada, e aí a poesia me permitiu de não enlouquecer, eu comecei a ir nos saraus enquanto eu não tinha um outro emprego, porque eu estava trabalhando ainda com educação física, mas meu plano era sair, eu era da aula na universidade e tal. Nisso eu comecei a me envolver com a poesia, e aí surgiu o slam na minha vida. E aí eu mudei completamente de tudo, de vida, de até de nome. E é interessante porque você assim está num universo em que é associado a físico, as pessoas cuidarem dos seus corpos e tem todo um universo assim. Quem já tentou fazer como eu já tentei fazer academia, só tentei. E aí quem já entrou pelo menos uma vez na vida numa academia vê aquele universo, né, de adoração do próprio corpo, aqueles espelhos e aquela coisa, aquele jogo de ficar se olhando, assim, fazendo exercício, mais para muitas vezes se mostrar do que cuidar do próprio físico, né? E de repente sair para uma outra realidade de mundo subjetivo, de falar de poesia, do olhar de miudeza, de ver a formiguinha, é um choque, Mas né? É eu, bem interessante. mas eu não pertencia a esse mundo que você está falando, porque, embora eu trabalhasse em academia de ginástica, o público com quem eu trabalhava era um público idoso, eu dava aula para idosos. E a maioria dos meus alunos, sem ser idosos, era o público LGBT, porque eu tinha muito aluno gay que sofria muito preconceito com os outros professores, e aí eu era muito estudioso, muito, muito estudioso. Então, todos os meus alunos ficavam muito fortes, sabe? Muito sarados, muito vaidosos, né? Então, assim, isso era tipo um marketing para mim, porque eu, apesar de não ser uma pessoa, né, esteticamente dentro desses padrões, eu era muito estudioso e o público LGBT eu tratava muito bem. Então, tinha uma galera vaidosa que estava nessa perspectiva, e tinha galera idosa que era só afeto, né? Então, assim, eu lamento muito que isso tenha virado, a educação física tenha virado esse lugar do narciso, né? Porque o exercício previne muitas doenças, o exercício ele pode ser muito bom para o corpo, né? Para a mente, né? Então, quando você consegue usar aquele espaço ali para benefício da própria pessoa, ele é muito bom. Mas ele é muito difícil para a saúde mental, sim. A própria gordofobia que eu sofria lá era muito forte, muito pesada. Então, eu sou uma pessoa ainda autogordofóbica por conta disso, sofro com essas questões do corpo. A transição tem a ver com essas questões do corpo também. Então, tem muita coisa, né? Que é nocivo mesmo nessa coisa do culto de um padrão do corpo. Mas a poesia também é muito corpo, né? A poesia que eu falo, ela depende do meu corpo, ela depende de mim, da existência desse corpo vivo, né? Então, eu acho que não são coisas dissociadas, não. Eu acho que são coisas muito próximas. Eu acho que o slam é uma forma de esporte. Inclusive, tem um poeta de São Paulo, que é o Daniel Minchoni, que ele faz o menor slam do mundo, que são poemas curtos, tipo haikai, né? Poemas bem rapidinhos. E ele costuma dizer que o sonho dele é transformar a poesia em esporte nacional. E eu acredito nisso também, que o slam é uma forma de esporte
nacional que eu pratico. Sim. E eu queria só deixar claro aqui que eu não estou também querendo reforçar algum tipo de preconceito, porque, de repente, ter o direito de se expressar significa, inclusive, adaptar o seu corpo àquilo que você quer, né? O meu receio só é quando vira um padrão de imposição, de colocar as pessoas num determinado nicho e que quem não está nesse nicho, nesse padrão, não é considerado como belo, não é considerado como, né, aceitável, enfim. É nesse E que a sentido que eu maioria quis das dizer. pessoas vai para esse caminho mesmo. É. O que é ser artista? O que é ser artista? Uh, é um incômodo permanente, um zumbido persistente que não te deixa se adaptar à sociedade, à normatividade e precisa provocar o pensamento crítico e precisa provocar ações que são chamadas de arte para que as pessoas saiam desse estado de inércia. Nossa. A Sidneia Cordeiro está mandando uma boa noite para gente. Boa noite, O Adri, Sidneia. uma ótima noite. O Adri, ele mandou um texto aqui a respeito do canal dele. Só que eu vou pedir para você, Adri, mandar depois colocar aqui um link do canal para as pessoas poderem já entrar direto, sabe? Mais para frente eu vou ler a descrição dele aqui, mas se você puder colocar também o link do canal, é interessante para facilitar a vida das pessoas aqui, né? Aí todo mundo já entra aqui. Apesar que tem o perfil dele aqui, que entrar também já descobre, né? Mas só para dar uma colher de chá aqui para a galera. O que você diria para as artistas ou para os artistas que nesse momento de necessidade de isolamento social, assim, porque afinal de contas a gente está vendo que existe uma dificuldade. Até outro dia, aquela frase de uma música do Milton Nascimento, ela tinha muito sentido para os artistas. Todo artista tem de ir onde o povo está. E agora fica difícil, né? Então, assim, eu queria perguntar para você, o que você diria para essas pessoas? Quem tem possibilidade de ter acesso à internet e tal, né? A gente está tentando ir aonde o povo está de alguma maneira aqui na nossa, né, nessa live nossa aqui, chega a ser uma tentativa de acessar as pessoas. Então, o povo também pode ir lá onde o artista está, venho no meu Instagram, @tomgritopoeta. Também tem o YouTube aqui, canal no YouTube. Mas, assim, o que eu acho é que a gente tem que ter calma e acreditar na humanidade e acreditar que isso vai passar para a gente poder se abraçar de novo, se reunir de novo, acreditar que isso é só um período e ter paciência e tentar aprender com o que é possível ou lidar com o que é difícil, mas seria cafona dizer, mas eu vou arriscar, que nada acontece por acaso, tudo vem num sentido de transformação de alguma coisa. Então, eu sinto a gente num período de casulo da sociedade para a gente poder voltar a ser borboleta depois, né? Alguma coisa assim, né? Até para responder as perguntas você fala poeticamente, é impressionante isso. É o olhar da miudeza. E agora eu gostaria de pedir para você declamar uma poesia sua. Claro, com certeza. Pode ser? Claro. Eu vou começar, queria ler um poema
que está num livro que é uma coletânea, chamado Coleção Islã LGBTQIA+, que é assim, essa capinha dele. Esse livro é bem bonitinho, e são só autores LGBTs, e eu estou em algumas coletâneas LGBTs, mas nesse aqui eu fiz esse texto quando o Bolsonaro foi eleito. Na noite em que ele foi eleito, eu escrevi isso. Eu tenho pesadelos todas as noites. Eu tenho pesadelos e acordo com o choro de minha mulher que não consegue dormir. Ela pergunta se eu quero que ela tire a perna de cima de mim. Ela pergunta se eu quero que ela tire o peso de nossos ombros, de nossos corpos cansados. Corpos gordos, cansados, com pelos nas axilas e feias. Feias, fadigadas, feministas e de esquerda. Não somos bonitas como as mulheres de direita. As mulheres direitas são fraquejadas e limpas e de axilas depiladas. Não desminto essa informação. Eles não entenderão que eu não sou mulher e tampouco quero ser um homem. Eles jamais entenderão a escolha de ser um corpo manifesto na cidade. Eles jamais respeitarão nossos nomes, nossas identidades, nossas corpas gordas e grandes e sujas. Ela me abraça com as pernas e range os dentes, enquanto teme que algum homem volte do passado para fazer um mal repetidamente, violentamente, que viole nossos corpos, nossos direitos, nossas identidades. Eu tento escrever essas memórias com um final menos cortante e viro para o outro lado e juro que acredito que ontem mesmo eu tinha um poema na boca, uma palavra que eu acredito que transformou outras mulheres. Eu juro que anteontem mesmo eu falava essas palavras de esperança e revolução, e várias mulheres ouviam e concordavam que somos revolução. E eu juro, não, quem jura mente, eu afirmo que ontem mesmo eu vivi esse tipo de tortura, de violência, de silenciamento. Ontem mesmo eu perdi amigos, familiares, parentes, ancestrais. E eu prometo, pela minha vida, me abraça, meu amor, dorme tranquila. Eu prometo que hoje mesmo a gente vai falar palavras de democracia. Eu prometo, meu amor, que hoje mesmo a gente vai fazer acreditar novamente. A gente vai fazer viver, acreditar, ser essa multidão. Ai, que bonitinho, Pedro, você é muito sensível, uma lindeza. Fico feliz que a poesia te toque ainda. Vou falar mais um, então, Por favor. para você, já que a poesia te toca. Esse daqui chama Querem Nos Calar. Cadê? Eu tenho dificuldade com esse negócio da câmera. Uhum. Querem Nos Calar. Ele é organizado pela Mel Duarte, da editora Planeta. E eu tô nele ainda com o meu cis heterônimo, Letícia Brito. E sou eu ali. Ah, que lindo. O céu estava da cor do terceiro azul da caixa de 24 lápis de colorir. O vidro com adesivo indicando a saída de emergência tinha uma seta que apontava para o sol. Uma trilha de nuvens indicava o mesmo caminho. Agradeci por ainda conseguir ver a beleza no mundo. Agradeci também por estar sentado no ônibus e poder abrir o caderno e pensar. A poesia ainda me toca. As buzinas das motos apressadas no corredor do engarrafamento não eram tocados pela poesia. Os 57 passageiros em pé no ônibus com lotação de 45 não eram tocados pela poesia. Os pensamentos de alguém que quer chegar após 8 horas de trabalho e 2 em pé no transporte não eram tocados pela poesia. O motorista do ônibus ao celular falando com um amigo que precisava beber depois do expediente, pois estava estressadão, não era tocado pela poesia. Aquele céu, aquele pôr do sol, as montanhas, a manifestação de Deus na Terra não eram observados. Não existe Deus na hora do rush. Alguém grita porque quer descer do ônibus. Aqui dentro grito também, por ter pego o trajeto errado na vida. O motorista responde, não há como parar. Perco a esperança. Pessoas comentam amenidades, dificuldades, falta de oportunidades. Estão todas na mesma situação. Também está o poeta, apesar de sua facilidade de abstração. O sol não está mais lá, apenas sua luz,
que se confunde com o reflexo vermelho do giroscópio que passa. Policiais não são tocados pela poesia. A linha é amarela. Flores rosas e brancas sobrevivem entre as pistas concretas, alternam-se com a escuridão rochosa, oxigenam o ambiente, mas ninguém vê. Não existe poesia na hora do rush. 5 carros de polícia com sirenes ligadas confirmam essa afirmação. Uma moça observa me escrevendo. Talvez ela espere um poema. Talvez a poesia a toque. Talvez por ela eu consiga não ficar aqui no rush, eu consiga conectar meus sentidos táteis com os poros poéticos do universo. Há que se ter uma via aberta, um ponto onde a poesia possa lhes contagiar. Quem sabe se eu tossir, quem sabe se eu espirrar. Já sei, vou rasgar a carne e sangrar, vou doar meus olhos, meu tato, meus sentidos para cada um de vocês. Vou morrer mais um poema. Espero tê-los infectados de poesia. É curioso que eu escrevi muito antes da pandemia esse, né? Isso aqui esse livro é de 2019, né? Então, foi janeiro de 2019, eu mandei esse poema. Então, eu já estava falando em infectar, tossir para contagiar, né? Olha que ponto que a gente chegou. E eu acho, quando eu falo aquela coisa cafona, assim, tipo, nada é por acaso, a gente tem falado de coisas muito simbólicas, muito importantes. Por exemplo, o grau que chegou o discurso antirracista, né, não atingiria as pessoas brancas em geral se não fosse da forma como chegou nesse período, né? Isso chegou, por exemplo, na emissora de televisão mais famosa que existe, colocar todos os jornalistas negros para fazer um Globo Repórter. Então, assim, isso é muito simbólico. Essa transformação chegou em, né? Tudo bem que precisou morrer um cara na gringa, né? Embora e aqui a cada 23 minutos existe um George Floyd, né? Então isso é grave. A gente chegar a esse grau de catarse não, de catatonia, né? Mas é, mas ao mesmo tempo, assim, é sobrevivência, né? As pessoas não conseguem falar dos seus problemas porque elas precisam trabalhar primeiro. A gente não vale esquecer, não dá para esquecer que o primeiro caso de Covid, de morte por Covid no Rio de Janeiro, foi uma mulher que estava cuidando dos patrões que estavam doentes. Eles ficaram bons, ela morreu. Então, assim, por mais que essa doença tenha começado no lugar onde tem privilégios, né, as pessoas que mais morrem são as pessoas pobres. Então, há que se pensar sobre tudo isso, né, sobre esse grau de desigualdade, sobre todas essas questões, né. Então, é ano de eleição, isso tudo vai ter que ser falado, isso tudo vai ter que ser pensado, para que a gente se previna de que outras coisas como essas aconteçam, que a gente chegou num limite extremo da humanidade, né? Muito grave, muito triste que a gente tenha chegado a esse ponto. Estou muito feliz Sim. de ter vindo aqui, viu, Pedro? Estou muito feliz de ter conhecido você. Você é um cara muito sensível e acho muito bonito a gente poder permitir, né, outras masculinidades que não as tóxicas, mas também masculinidades sensíveis. Isso é muito importante. Homens que choram ao ouvir poemas, isso é muito raro e muito importante, que a gente valorize, que a gente saiba o quanto isso é importante, simbólico e bonito. Muito obrigada por você ter me convidado. Estou muito feliz de ter conhecido você. Eu tô assim, emocionado, sabe? Porque nessas horas também que eu me agradeço por ter tido essa ideia de ter um canal de entrevistas, porque que sorte que eu tenho. Afinal de contas, eu tenho a possibilidade de ver você nas lives da TV da Cristina, e então é uma. Que maravilha que é poder saber que a sua voz está ecoando e que a sua poesia está nos tocando, sabe? Então, eu gostaria de dizer para você que assim, as portas aqui do Cidadão Cidade, elas estão abertas para você. Se em outras oportunidades, em outros momentos, você queira aparecer aqui, sabe, assim, que pode ser mesmo em entrevista de outras pessoas, a gente organiza direitinho, e aí você vem aqui, sabe, porque é muito importante isso. Eu escrevi, inclusive, depois
Eu não tive coragem, sabe? Mas assim, eu escrevi uma poesia após ouvir a sua. Mas assim, vou Fala, mandar por para você. favor. Ah, não vai falar? Tá, me manda, me manda. Não, eu nem separei, mas assim, eu vou numa próxima oportunidade. Mas assim, isso que você falou dos corpos, aquilo, nossa, veio just, mexeu aqui direto aqui, assim, sabe? Mas tá, eu vou mandar para você, e aí já fica até um pré-convite para uma outra oportunidade, sabe? Assim, Tá é, ótimo. eu adoro Acabou?
Gente, tivemos um problema técnico aqui, mas eu gostaria de deixar aqui meu grande agradecimento ao Tom por ter vindo aqui. Ah, você... Oi, Tom. Tivemos, tivemos um problema aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Só tô sem áudio aqui, seu. Eu agradeço muito, convido todo mundo a seguir lá o meu @tomgritopoeta e o meu canal também aqui no YouTube e no Facebook. Fiquem à vontade, Tom Grito Poeta, é só chegar e espero que vocês gostem dos meus poemas. Sejam bem-vindos. Lá no meu Instagram tem o PicPay, eu estou sempre com chapéu virtual, né? PicPay, Tom Grito Poeta, aceitando doações, porque eu já fazia isso, né? A gente já vivia de chapéu, e lá no, tem também a possibilidade de comprar os livros, de conhecer meu trabalho, de contratar. Eu vendo pizza também para complementar a renda, minha companheira tem o Deb's Pizza, então é isso. Cheguem lá, apoiem o artista e muito obrigado, Pedro. Parabéns pelo seu lindo trabalho. Eu que agradeço. Aí depois eu vou pedir uma grande gentileza para você me mandar por mensagem os links para eu poder colocar aqui nos comentários, para poder facilitar a vida das pessoas. E aí depois eu vou compartilhando também com todo mundo, tá? Tá E ótimo. fica aqui o Obrigado. convite para fazer um slam dia aqui. Oba, vou falar com as meninas. Obrigado, E viu? Um beijo. outro. Até a próxima. Até.